capítulo já começava com um raio atingindo uma árvore, assustando Hoover, que estava com um pato em sua boca. E esse era o capítulo de hoje, saindo para procurar a América. Os três cãezinhos ficavam bastante impressionados. Red dizia, cara, o que foi isso? O fogo caiu do céu? Charlie dizia que já viu isso antes, só não sabia que podia fazer isso também. E Hoover dizia, eu quase derrubei meu pato pelo susto. Na sequência, Red dizia, você está ficando bom nisso, Hoover, se referindo a caçar animais. Charlie olhava para o fogo e dizia, eu acho que o fogo não está se aproximando. Eu acho que podemos comer. Hoover então questionava Charlie. O que você quer dizer? Você quer fazer igual os alimentadores? Queimar a comida para parar o suco? Charlie perguntava, mas o que tem? E Hoover em seguida argumentava, olha, existem coisas que só os alimentadores fazem. Você não lembra de quando eles guardavam coisas para comer? Coisas que não eram pra gente? Talvez isso tornava o gosto melhor. Hoover em seguida pegava o pato e seus amigos ficavam se perguntando, ei, o que você tá fazendo, Hoover? Em seguida, ele colocava o pato no fogo. Mas ele ficava tipo, e agora? Em seguida, o Charlie falava, bom trabalho, realmente, bom trabalho. Até o Red saberia que isso era estúpido. Aí eles ficavam lá, deitados, em silêncio, até porque o pato já era, né? A cena corta para o dia seguinte e eles já estão andando juntos na estrada. E Charlie lhe dizia para seu amigo Hoover, olha cara, existem coisas que são apenas para os alimentadores e coisas que são para nós. E é assim que é. E Hoover dizia, eu sei, eu já pedi desculpas. Red em seguida dizia, cachorro. Hoover pergunta se ele tinha certeza e Red dizia que sim. E naquela estrada haviam vários carros militares e vários tanques de guerra. Charlie perguntava se ele não queria verificar de novo. Vários carros militares e vários corpos ali. Até que, de repente, os cães se surpreendiam quando alguém dizia presença civil não autorizada! Afaste-se! 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 Era um pastor alemão furioso ou um pastor belga malinois, não sei. E com um tom muito autoritário, ele dizia perímetro seguro, posição ativamente defendida, avaliação da ameaça mínima. Cão Audi, aguardando ser dispensado, senhor. Os três ali ficavam impressionados e Charlie pergunta, você disse Audi, certo? E o mesmo falava, cão Audi, senhor. Em seguida, Charlie tomava a frente e dizia, então Audi, nós não conhecemos essas palavras, mas enfim, vocês sabem onde nós estamos? Mas ele apenas dizia, apenas cumprido ordens, senhor. O quê? Defesa, detecção, limpeza, senhor. Segurança, reconhecimento, mobilidade, treinamento, senhor. Mas o Charlie dizia, Audi, calma aí, a gente não sabe o que essas palavras significam. A gente tá aqui só de passagem, a gente não quer ser o mal. Mas depois, Hoover perguntava, há quanto tempo você tá aqui? Audi dizia, desde o incidente. Depois, Hoover pergunta, desde o quê? Quer dizer, quando os alimentadores, quando todos... enfim, como que você tá vivendo? Como que você sobreviveu? Audi respondia, caçando animais, vasculhando o perímetro, senhor. Ele olhava para o Red e dizia, você, fique longe disso! Ele partia para cima de Red e investia contra ele. E muito nervoso, ele dizia para o Red, fique com seu focinho longe disso! Você nunca deve tocar nisso! Aí o Hoover chegava e falava, calma aí, Audi, ele já pediu desculpas. Aí o Red falava, não pedi não. Eu pedi? E o Charlie dizia, é verdade, ele não queria cheirar a sua... Audi em seguida responde, não é meu, é dos alimentadores. É meu último dever, o último que sobrou. Hoover então decide mandar a real para ele, dizendo, olha, eu acho que você já sabe disso, mas me desculpe se dói ouvir isso, mas os alimentadores já se foram. Isso acabou, já era. Mas então, Audi bem pertinho de Hoover negava este fato, dizendo, nunca vai acabar. Nunca será o fim, senhor. E Hoover apenas dizia, você tem razão, amigo. Nós agora vamos voltar a seguir nosso caminho. E Red pergunta, a gente vai? Eles iam embora, mas Red olhava para trás, com um pouco de pena, talvez. Hoover dizia, vambora, Red. Charlie tentava convencer Hoover de tentar contar para ele sobre o grande Splash, sobre seguir o caminho onde o sol se põe. Mas Hoover dizia, ele não quer saber, Charlie. Mas Charlie dizia, mas ele poderia vir com a gente. E Hoover continuava a argumentar,
dizendo: eu já disse, ele não quer saber. Olha pra ele, o pobre idiota tem tudo o que quer pra sempre. Enquanto iam embora, Charlie dizia em seu monólogo. Red continuava perguntando sobre a coisa dos alimentadores que ele estava guardando, e o Hoover disse: quem sabe? Quase tudo que os alimentadores faziam, nós nunca entenderíamos. Mas eu estava pensando nisso cada vez mais. Era o tipo de coisa que eu queria entender. Estávamos indo para o grande Splash para encontrar os alimentadores, para que eles nos dissessem o que fazer, exatamente como eu queria. Mas agora, por causa de coisas como essa, eu queria que me dissessem o porquê também. Era um novo pensamento, e isso me incomodava. Isso fez a minha cabeça doer. Logo depois disso, começamos a seguir os metais, o que levou um tempo para nos acostumarmos. Onde vivíamos, eles estavam sempre abaixo sob o céu, mas o que encontramos pareciam ir para onde o sol se põe, que era onde Bingo disse que deveríamos ir. Eu deixei o Red enlouquecer o Hoover, que tenho que admitir que eu costumava fazer. Tudo que eu precisava era ficar na frente e ficar quieto. O pensamento ainda me incomodava. Aquele cachorro e todos os seus alimentadores mortos. Comecei a sentir pena de Aldi, do que o alimentador louco, que perdeu o controle, o que não fazia sentido porque, no final das contas, ele era apenas um cachorro. Eu comecei até a pensar nele como o cachorro mais triste de todos, lá fora, completamente sozinho. Isso ainda é tão difícil. Até que então, Red farejava outro cachorro. Era um cachorro em um estado deplorável. E ele dizia: não chegue perto, não me lamba, não me cheire. Eles chegavam perto, bastante impressionados e assustados. Hoover pergunta: o que aconteceu? E Charlie também perguntava: quem fez isso com você? O pobre cãozinho responde: os alimentadores, foram eles. Olha o que fizeram. O Charlie, como de costume, já ficava: o quê? Alimentadores? O pobre cãozinho responde: nós não fizemos nada com eles. Não fizemos nada. Mas em seguida, ele falava: escuta, é importante. Não importa o quão faminto você esteja, não devore um cachorro. E o Charlie ficava tipo: o quê? Não vamos comer um cachorro. Por fim, ele falava: eu fiz. O seu nome era Robbie. Foi depois que a coisa aconteceu. Nós ficamos juntos para ficarmos seguros. Foi na quarta ou quinta noite. Betsy viu um clarão à distância que engoliu todo o céu. Hoover olhava para Charlie e dizia: foi o que Bingo e você disseram. Porém, Charlie dizia: mas a minha foi na segunda noite. Havia mais de um? E o cão ferido dizia: havia uma doença. Hoover em seguida falava: que merda, o Bingo também disse isso. E o cãozinho em seguida falava: eu vi coisas horríveis. O lugar mais terrível do mundo. Tudo estava morto. Robbie nos disse. Tudo. Desde os calkers que caíram do céu até a grama sob suas patas. Mas era pior do que isso. Haviam coisas que simplesmente não deveriam existir. Betsy disse que ouviu falar de um lugar chamado Vesper, fora de onde morávamos, que fez o alimentador de alguém ficar doente. E bem, os alimentadores ficaram loucos, machucaram uns aos outros, mas achávamos que isso seria para machucar muitos. Olha que interessante, pessoal, uma possível origem de como o vírus pode ter surgido. Então, eles acordaram na manhã seguinte e os outros estavam todos mortos. Talvez fôssemos um pouco mais fortes, mas estávamos doentes, sabíamos disso. Continuamos, ficamos cada vez mais doentes e não havia Splash, nenhuma comida que não estivesse podre. E então, Betsy morreu e o Robbie estava tão doente, tão fraco e todo o resto estava podre e horrível. Ele nos implorou para perdoá-lo. Mas não conseguimos encontrar as palavras. Eu sei, eu sou a pior coisa que já existiu. Mas eu não sou, porque os alimentadores fizeram pior. Porém, Charlie tentava argumentar, dizendo: mas talvez eles não quisessem isso. Talvez eles não estivessem no controle. Mas o pobre cãozinho retruca: eles controlavam tudo. Faziam como se tivessem controle. Em seguida, falava diretamente para Charlie: Você usa um colete. Você só queria ajudá-los. Era tudo o que você queria, né? Se você pudesse ver o que fizeram com o mundo. É bom que eles sejam os alimentadores.
O cãozinho mal conseguia falar. Em seguida, Red ia até uma poça, mas mesmo assim ele continua a conversar com Charlie, perguntando: "E você? Para onde você está indo?" E Charlie responde: "O grande Splash. Nós estamos indo para..." "Ah, sim, já ouvi falar", disse o cãozinho. "Mas uma coisa eu te digo, não vá para a direita, onde o sol se põe. Foi lá de onde eu vim." Red chegava com a boca cheia de água e encarecidamente lhe dava de beber, e ele agradecia do seu jeito. E depois disso, a próxima cena era de um flashback do parque de cães, antes da tragédia acontecer, e Charlie dizia em seu monólogo: "Era sempre a mesma coisa. Sempre que você ouvia que alguém havia ido, normalmente porque os alimentadores haviam decidido. Você tentou dizer isso. Eu tentei, mas é tão difícil. Mas algo tomou conta do meu tambor e seu latido simplesmente desmoronou." Nem mesmo Hoover conseguiu conter suas lágrimas e tentava dizer algo, mas não conseguia. E a palavra se espalhou, e o grito foi repetido. E todos souberam que alguém nunca mais seria um cachorro. Porém, quem escutava os uivos era o cachorrão do último capítulo. E aquilo lhe chamava muito a sua atenção. Fim do capítulo 4.